Olá, seja muito bem-vindo ao Futuro do Compliance, o podcast da OK. Eu sou Bruno Rodrigues, cofundador da OK. A OK hoje é o maior portal de conteúdo sobre compliance do Brasil, reunindo dezenas de especialistas que produzem cursos, artigos e vídeos para ajudar profissionais e empresas a entender, antecipar as normas que mudam o jogo. E com a nossa plataforma OK Compliance, a gente transforma aquele mar de exigências regulatórias em insights acionáveis por meio de uma inteligência artificial proprietária. Se 2024 já foi intenso, 2025 promete ser definitivo para quem lida com risco financeiro, contabilidade ou compliance. Selic voltou aos 14,75, o dólar já flerta com 5,70 e o Brent recuou quase 15% desde janeiro. A volatilidade está de volta e isso reabre a conta do hedge. E como se não bastasse, em janeiro entrou em vigor a Resolução 4966, com aplicação plena do IFRS 9 e seus critérios novos para classificação, perda esperada e hedge accounting. Então, tá claro aí para a gente que o tempo acabou. Para traduzir tudo isso, para falar sobre hedge accounting, recebo dois nomes aqui que estão na linha de frente disso. Começando pelo Wesley Carvalho. Wesley é diretor na M2M Saber e professor em instituições como FIPECAF e ABBC, com foco em IFRS, Valor Justo e RED. Antes disso, Wesley atuou como consultor e auditor em empresas como a UI e a KPMG. Seja muito bem-vindo, Wesley. Obrigado, Bruno. Muito bom estar aqui com vocês. Quer complementar alguma coisa? Com certeza. Da sua bio? Bom, comentando um pouquinho aí da minha trajetória, né? Acho que o assunto hoje tem um foco muito grande em Hedge Accounting. Minha trajetória profissional ela começou muito nessas Big Four, né? Onde a gente tinha geralmente ali uma área especializada na auditoria ou na consultoria, né, de empresas que faziam ou desejavam fazer hedge, né? E é um assunto muito importante porque ele sempre está existente em qualquer tipo de negócio, né? Seja você uma empresa que transacione alguma commodity, alguma cooperativa agrícola, alguma trading, alguma usina, seja você uma instituição financeira, né? Seja você uma empresa exportadora ou importadora, ou qualquer tipo de empresa que em algum momento precisa, por exemplo, angariar algum tipo de recurso no mercado via algum tipo de captação, seja em moeda estrangeira, seja em moeda local. Então não existe hoje um único tipo de negócio que vai produzir o risco financeiro, né? Então o hedge ele acaba sendo um assunto que em diversos tipos de situação ele é importante a ser discutido. Perfeito, Wesley. Muito obrigado. E também temos conosco Gabriel Cardoso. Gabriel é consultor sênior em Hedge Accounting na própria M2M Saber, com passagens por EY e Lions Trust. E o Gabriel tem experiência prática com IFRS 9, derivativos e testes de efetividade. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Opa, muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha, pessoal. Então, desculpa, Gabriel, não, pode seguir. Não ia seguir. Beleza. Não, tranquilo. Então, pessoal, vamos começar, né, repetindo o que a gente falou na introdução de Selic em alta, dólar em alta, né, Brent recuando bastante desde janeiro, a volatilidade claramente está de volta e isso reabre a conta do hedge, né? Mas hedge custa e o que muitas empresas ainda subestimam é o custo de não fazer hedge. Então eu queria começar com você, Gabriel, perguntando, né, na sua rotina, como tem sido o movimento das empresas nesse novo ciclo? Elas ajustam o hedge ou só tentam ali explicar a volatilidade no board e ainda estão um pouquinho imóveis? Isso é bem variável, né? Depende muito principalmente do tamanho da empresa, né? Quando é uma empresa já bem grande, bem consolidada, eles têm todo esse apreço por explicar melhor essas volatilidades, explicar os custos em si do hedge e também os impactos de não fazerem esses hedges.
Quando é uma companhia um pouco menor, com uma estrutura um pouco menor, muitas vezes eles fazem o hedge, registram o hedge e param por aí, sem toda essa análise, sem todas essas análises da sensibilidade do mercado em cima desse hedge. Legal. Até complementando o que o Gabriel comentou aqui, Bruno, Uhum. isso é bem observado, que o Gabriel comentou sobre as empresas grandes, né? E isso até dentro do ambiente acadêmico quanto ambiente prático a gente vê que de fato faz muito sentido, porque muitas empresas menores ali, às vezes elas não têm a mesma estrutura, né, de tesouraria, de gestão de riscos, e de contabilidade para poder, às vezes, ter um monitoramento mais profissional da exposição, né, seja ela câmbio, juros ou commodities. E de fato a gente vê que nas empresas maiores, devido à estrutura delas serem maior, né, elas acabam, na maioria das vezes, fazendo mais hedge do que empresas menores, né? O que a gente vê também é que quando a gente tem um diálogo, por exemplo, com as próprias instituições financeiras que comercializam os derivativos, né? Porque geralmente uma empresa não financeira ela vai contratar esse derivativo muitas das vezes com uma contraparte que é um banco, né? O que a gente muitas vezes chama da área de sales, né? De derivativos. E a gente percebe que essas áreas de sales elas comentam muito que às vezes alguns clientes menores começam a fazer hedge, começam a contratar derivativos, só que chega algum momento que eles param de fazer essa contratação, né? Então é um ponto que às vezes não é um conhecimento que talvez ainda precisa ser disseminado de uma forma um pouco mais ampla, para todas as empresas aí, independente do tipo de tamanho delas. Faz todo sentido, Wesley. E mesmo quando a empresa tem essa justificativa, né, de não ter esse desafio, de não ter o tamanho necessário, qual que você acha que é a melhor forma, assim? O que, que pode ser feito para tornar mais visível esse custo de não redear que ainda existe, né, para a empresa pequena? Ah, com certeza acho que programas de capacitação, né? Muitas vezes treinamentos ali para as equipes, de tesouraria, de riscos, de contabilidade, mas isso tem que ser algo de cima para baixo, né? Então, às vezes precisa ser uma consciência também da alta administração da empresa, né? Então, a alta administração da empresa ela também precisa ter claramente quais são os riscos do negócio, né? São diversos, sendo um deles o risco financeiro, né? Então isso deveria ser algo que deveria partir de cima para baixo, do ponto de vista da estrutura organizacional de uma empresa. Perfeito. Pessoal, e aí, IFRS 9, resolução 4966, né? A hora chegou. A partir de janeiro agora, no meu entendimento, a 4966 já entrou em vigor para valer. E não veio sozinha, né? Vem a 352 também detalhando governança, testes e critérios operacionais para perda esperada, né? E é o IFRS 9 aí completo, né? Com impacto real em provisões, classificação e hedge, né? Então, Wesley, qual que é a sua leitura desse momento e o que falta ainda ajustar nas instituições? Quais são os próximos passos? Especialmente nas menores, como a gente falava, né, para cumprir com, uh, com essa evolução aí dos normativos, com esses próximos passos. Legal. Eu vou comentar um pouquinho aqui mais da norma do Banco Central aí, da 4966, né? E aí o FRS 9 eu vou deixar mais para o Gabriel falar um pouquinho, tá? Em relação a Perfeito. 4966, essas normas do Banco Central e Conselho Monetário Nacional, né, que são aplicáveis às instituições financeiras reguladas pelo Banco Central, como você bem comentou, ela mudou a contabilidade de instrumentos financeiros, né, no contexto ali de classificação e mensuração, de provisão para perdas, né, relacionadas a risco de crédito de ativos financeiros, e para a contabilidade de hedge, né?
O que ela trouxe aí, mais especificamente do ponto de vista da contabilidade de hedge, é trazer uma harmonização em relação ao IFRS 9, que é o normativo internacional, né? Então, os novos trechos, os novos parâmetros da 4966, eles se assemelham bastante ali ao IFRS 9, embora não seja uma réplica, né? Então, existem pequenas diferenças entre os dois normativos, nada significativo. E um ponto importante a mencionar também é que de todos esses itens que fazem parte da 4966, né, da contabilidade de instrumentos financeiros, a contabilidade hedge ela passou a ser vigente só a partir, né, vai passar a ser vigente só a partir de janeiro de 2027. Por que isso? Tá? Isso até foi formalizado via carta de algumas instituições aí que trouxeram essa pontuação para o Banco Central, né? Enquanto ele estava ainda quando era audiência pública, né? Então o Banco Central, à medida que ele foi desenvolvendo a 4966, ele foi colocando em audiência pública esses itens, né, de contabilidade de hedge, de provisão para perdas. E quando ele soltou essa audiência pública, né, para que o mercado como um todo trouxesse uma opinião, né, e uma contribuição em relação àquilo que eles estavam propondo para a contabilidade hedge, muitos profissionais ali, tanto acadêmicos quanto de mercado, eles trouxeram a questão de que o IASB, que é o órgão internacional de contabilidade, ele está há alguns anos já desenvolvendo um projeto para gestão dinâmica, né, de hedge, né, no contexto de instituição financeira. Então já tem um draft desse documento já há alguns anos, e a previsão do IASB concluir esse projeto é aproximadamente para 2026, se eu não me engano, tá? Eles sempre vão atualizando isso dentro do próprio site do IASB, a gente consegue acompanhar essa agenda no próprio site do IASB, tá? E esse projeto, ele vem com o objetivo de flexibilizar e dar uma maior oportunidade para as instituições financeiras designar as relações de hedge para hedge accounting, né? Porque hoje a norma atual, inclusive a própria FRS 9, ela ainda não mudou de forma significativa a designação, né, de hedge accounting para carteira de taxa de juros, né, seja aqueles bancos que fazem hedge do portfólio de captação ou do portfólio de crédito. Então hoje a norma ela acaba partindo de algumas práticas um pouco mais rígidas, o que em algumas situações alguns bancos não conseguem adotar essa prática de contabilidade de hedge. Então, o que foi sugerido ali e foi, né, acatado pelo Banco Central foi, vamos já pôr em vigor a classificação, mensuração, provisão para perdas, todos esses aspectos de contabilidade de instrumentos financeiros em vigência agora, e em 2027 a gente entra em vigor com essa norma já atualizada, né, com o que vem provavelmente do IFRS. Então, num fluxograma aí, provavelmente vai partir do IASB, certamente o Comitê de Pronunciamentos Contábeis ele vai traduzir isso para a norma brasileira, né, do CPC, e, consequentemente, o Banco Central ele deve também acrescentar esses novos trechos dentro da norma do Banco Central para fins de contabilidade de hedge. Tá? Então, hoje os bancos eles ainda estão praticando a norma anterior, né? A base é a 3082, a circular 3082, que trata da contabilidade de hedge, né? Tem alguns outros normativos circulares paralelos a esse, mas o principal é essa 3082, que trata desses modelos principais de hedge accounting que os bancos têm ainda adotado, né? Inclusive, se a gente for ver nas demonstrações financeiras dos grandes bancos, que divulgam tanto o IFRS quanto o Banco Central, né, os bancos S1, S2 ali, né, da segmentação 1 e 2, eles mantiveram o modelo de contabilização de hedge da norma anterior à FRS 9, né, justamente porque a FRS 9 ele não está de fato 100% concluído em função desse projeto em andamento no IASB.
Tá certo. E dessa parte que entrou em vigor, você vê ainda desafios ou você diria que o cenário parece bom para as empresas em geral? Olha, em relação, você disse em relação ao IFRS, né? Não em relação a 4966. Não, em relação à parte da 4966 que já está valendo mesmo. Olha, com certeza, porque assim, a gente participou de diversos projetos aí, assessorando algumas instituições financeiras, né? Nesse quesito, e a gente observa que a maior dificuldade da, das instituições financeiras nessa mudança de parâmetros contábeis é em relação à modelagem de perdas, né, a provisão para perdas esperadas. Isso muito pelo fato de bancos menores da segmentação S4, da segmentação S3, ainda não terem essa prática no dia a dia da gestão ou da contabilidade. Por quê? Os bancos S1 e os bancos S2, muitos já divulgam IFRS, então eles já estavam praticando esse modelo de perdas mais aderente ao normativo internacional. Então o impacto ele acabou sendo maior nas instituições financeiras menores que não divulgam obrigatoriamente IFRS, divulgam somente Banco Central. Então eles acabavam usando muito a 2082, que era como se fosse uma matriz de provisão já estabelecida dentro de um normativo do Banco Central, e aí muitos passaram a ter, principalmente as instituições financeiras S3, passaram a desenvolver um modelo mais complexo, onde são consideradas outras variáveis para você poder mensurar, né, essa provisão para perdas. Então eu diria que o impacto maior dentro da 4966 foi em relação à provisão para perdas, mais especificamente nas instituições financeiras da segmentação 3, né, das instituições financeiras S3. Perfeito. E aí, Gabriel, do ponto de vista prático, o que mais você acha que tem gerado dúvida, né, ou dificuldade na documentação e nos testes de efetividade? Bom, isso voltado ao IFRS 9, que já é um pouco mais conhecido, né? Já vem há um bom tempo já no mercado, com CPC 48, e a gente atuando dentro desse segmento do Head Account, a gente enxerga bastante dificuldade nas companhias em ter toda essa documentação, elaborar toda essa documentação, que a gente ajuda bastante eles, e também a manutenção contínua, de sempre estar fazendo os testes de efetividade, conforme a norma pede. Muitas vezes, no primeiro momento, quando você chega na companhia que não tem um head accounting, e faz toda essa explicação, até aparenta ser claro, porque a gente está auxiliando, está desenvolvendo junto com a companhia. Porém, com o passar do tempo, como não é algo que você fica monitorando diariamente, não é uma rotina diária da companhia, às vezes pecam em alguns detalhes, esquecem como que funcionam as características do objeto de hedge, que é o que a gente está protegendo, esquecem um pouquinho ou não entendem perfeitamente como que vai funcionar o seu derivativo. Então isso traz um pouco de dificuldade no dia a dia para atestar a efetividade em si e também com as discussões com a auditoria. E de fato, né, Gabriel, não tem a norma contábil, ela não vai descrever quais são os testes de efetividade, né? Então isso também às vezes gera muita dúvida, né, da turma aí que faz RED, né? Sim, a norma ela diz que você tem que avaliar a efetividade comparando as variações de um período para o outro. Ponto. Então não especificam qual método é o que tem que ser utilizado, como tem que ser feito. Então tudo isso vai gerando dúvidas. E ao ler a norma você não tem uma clareza de como fazer esses testes, apenas lendo a norma. E aí é nesse tipo de desafio que consultorias como a M2000 Saber, que está tão à frente desse processo aí com tantas instituições financeiras no Brasil, ajudam, né, pessoal? Sim, com certeza. Porque aí a gente vai atrás da literatura de riscos, né? Ou da própria literatura acadêmica. Então, hoje o mercado como um todo ele vai se desenvolvendo e você consegue encontrar informações
só que nem sempre todas estão dentro do mesmo local, né? Então a norma te traz, que é o que a gente fala, né? A norma de contabilidade hoje ela traz princípios e não regras, né? Então esses princípios Uhum. faz com que o profissional tenha que praticar o julgamento profissional ali para poder construir aquele modelo de mensuração, né? Não é à toa que a contabilidade ela é uma ciência social aplicada, né? Então a gente naturalmente precisa utilizar de conhecimentos de outras áreas, tal como a estatística, como a matemática financeira, para a gente poder construir bons modelos, né? Seja de mensuração, né? Seja de teste de efetividade quando a gente está falando de instrumentos financeiros, né? Perfeito. Pessoal, aí mudando um pouquinho de assunto, né? Na teoria, o RED pode ser de valor justo ou de fluxo de caixa. E na prática, a escolha mexe com o DRE. E isso define a conversa com investidores, né? Então, Gabriel, como explicar essa diferença para quem só quer saber se o lucro vai oscilar ou não? Ah, sim, boa pergunta. Então, a gente, como você mencionou, a gente tem três tipos de hedges, né? Valor justo, fluxo de caixa e investimento líquido no exterior, que é um caso um pouquinho mais à parte. Mas falando de valor justo e de fluxo de caixa, o que acontece? No hedge de valor justo, como o nome já diz, as alterações vão todas para o valor justo, tanto do objeto quanto do instrumento. Mas, lógico, tem que ter algumas características específicas para o hedge se enquadrar como valor justo e fluxo de caixa. E já no fluxo de caixa, geralmente, na maioria dos casos, todas as alterações não, mas toda a volatilidade do derivativo quanto do objeto, quando ele já está reconhecido, vai para os outros resultados abrangentes, que é uma conta de patrimônio líquido, que quando a gente vai fechar o balanço, o ITR ou o balanço anual, as contas de patrimônio líquido não são sensibilizadas na DRE, então não tem um impacto no lucro, na linha final de lucro, na linha de EBITDA, que é o que os investidores geralmente querem visualizar. Então, o hedge de valor justo vai impactar diretamente a DRE e o hedge de fluxo de caixa, a gente sempre vai ter um impacto no primeiro momento dentro do patrimônio líquido e posteriormente, quando esse hedge for realizado, ele vai ter um impacto na DRE, mas transitoriamente não. Então, essa é uma das principais diferenças que tem quando a gente fala de um hedge de valor justo e um hedge de fluxo de caixa. Até complementando o que o Gabriel comentou, esses impactos eles também vão depender muito da natureza do risco protegido, né? O que significa isso? Quando a gente pensa em risco, né? Quando a gente pensa em exposição, seja ela a taxa de juros, câmbio e preço de commodities, né? Que são as mais comuns, a gente, a gente sempre pensa em impacto no fluxo de caixa, né? Então, o risco financeiro ele vai, de algum modo, impactar o fluxo de caixa da companhia. E esse fluxo de caixa ele pode ter como uma natureza operacional, ele pode ter como uma natureza de financiamento, né? Ou pode ter como uma natureza de investimento, né? O que é mais comum hoje é você fazer hedge de uma exposição que está relacionada à sua transação operacional ou de financiamento. O que eu quero dizer com isso? Quando você protege uma exposição relacionada a uma atividade de financiamento, uma captação em dólar, né, ou uma debenture que alguma empresa emite para viabilizar a construção de um parque de energia eólica, por exemplo, né, ou viabilizar a construção de algum ativo relacionado à atividade operacional, quando ela faz esse tipo de hedge, protegendo esse tipo de captação, né, seja trocando ele de dólar para real, ou seja trocando indexador em real, né, de pré-fixado para pós-fixado, por exemplo, uh, esse efeito desse hedge ele impacta geralmente o mesmo lugar no resultado em que essa exposição impacta o resultado.
que isso significa? Ó, tem uma captação pré-fixada, contratei um derivativo para trocar ela para CDI, por exemplo, e eu quero que agora, se você observar, né, do ponto de vista de objetivo de gerenciamento de risco, a companhia ela deseja ficar exposta ao CDI, porque para ela faz mais sentido ficar exposta ao CDI do que a uma taxa prefixada. Então, quando se faz esse hedge e, consequentemente, você faz o hedge accounting dessa exposição, o que você deseja representar para o interessado na informação contábil, seja um credor, seja um investidor, é que o seu custo de captação ele passa a ser indexado ao CDI. Né? E aí tem uma porção de diversos outros tipos de consequência, como você de fato demonstrar no seu resultado que o seu custo de capital com terceiros agora não é mais pré, mas é a CDI, por exemplo. Né? Então isso naturalmente impacta outros aspectos, né? Se a gente for observar, ou se você for um investidor que utiliza, por exemplo, somente os dados contábeis da empresa, quando você vai fazer alguma espécie de avaliação de negócio ou até mesmo valuation, o custo de capital com terceiros ele faz parte da formação da taxa de desconto, por exemplo, daquele valuation, né? E por outro lado, quando a gente fala de um hedge, de uma exposição relacionada à atividade operacional, né? Sou uma empresa que compro grão de soja e faço a moagem desse grão de soja e transformo em óleo ou farelo de soja para venda. Né? E aí eu quero proteger minha receita de óleo e farelo de soja. Né? Quando você faz esse tipo de hedge, no hedge accounting, o que você quer demonstrar para o investidor? Estou travando, por exemplo, o meu preço do óleo de soja a determinado nível de preço. Né? E aí quando você faz esse hedge accounting, você traz esse efeito da proteção na sua receita operacional. Né? A sua receita operacional, como consequência, ela afeta o seu lucro bruto, afeta a margem bruta da companhia e afeta o EBITDA, que é um dos principais indicadores de geração de caixa de uma empresa, que inclusive muitas das vezes também é utilizado para você fazer uma avaliação daquele negócio. Né? Não estou dizendo que o hedge account ele vai mudar de forma significativa o valuation, né? Obviamente no meio acadêmico existe esse tipo de estudo, mas o que a gente consegue aqui de forma evidente demonstrar é que ele vai representar dentro da contabilidade, dentro da análise de desempenho daquela companhia, que ela de fato está fazendo o hedge, de que ela de fato está protegendo sua captação, de que de fato ela está criando mais previsibilidade, por exemplo, na sua margem bruta. Excelente, pessoal. Agora, indo para uma questão um pouquinho mais prática, né? Desde a 4966 até as circulares mais recentes aí do Bacen, o recado do Bacen é que hedge tem que ser eficaz, né? Então tem que ser comprovado com documentação robusta, métricas reconhecidas, tem revisões periódicas também, né? Então, Wesley, o que você considera o mínimo aceitável, digamos assim, em termos de documentação para não cair numa auditoria, numa fiscalização? Legal. A norma contábil ela vai estabelecer ali em grandes aspectos, né, o que você precisa ter como formalização para poder comprovar que aquele hedge ele pode ser hedge accounting, né? De modo geral, a norma traz o seguinte, você tem alguns requisitos para que a contabilidade de hedge seja aplicável, tá? E eu diria que isso é aplicável para todos os normativos, tá? Seja o normativo mais recente, 4966, FRS 9, seja os normativos mais antigos ainda, parcialmente revogado, CPC 38 e a 382, no sentido de que você precisa ter uma documentação formal, então é um dos aspectos. Nessa documentação formal você precisa documentar a natureza do risco protegido, as características do item protegido, que é a exposição, né, e do instrumento de hedge, e tanto o item protegido quanto o instrumento de hedge eles precisam ser elegíveis para fins de hedge accounting. Então tem situações que uma empresa ou uma instituição financeira, ainda que ela faça hedge,
ela não pode fazer hedge accounting devido a alguma rigidez da norma. E além disso, além desses itens terem que ser elegíveis para fins de hedge accounting, eles precisam também ter uma relação econômica, né? Eles precisam apresentar uma efetividade significativa, de forma que você consiga comprovar que o instrumento de hedge está imunizando o risco existente naquela exposição, né? E obviamente outros aspectos ali que a norma não fala, mas tais como roteiro contábil, né? Como que você vai calcular essa efetividade, quais que são as fontes de efetividade da relação de hedge, né? Entre outros aspectos. Mas eu diria que esses são os principais ali. E um outro também super importante que está dentro da 4966 e do FRS 9, que é o seguinte: a norma ela acabou aproximando mais a gestão de riscos com a contabilidade, o que não era tão evidente antes na 382 ou no CPC 38 e AS 39, que é o seguinte, ó, eu tenho minha estrutura de gestão de riscos da minha instituição, da minha empresa, eu tenho minha estratégia e meu objetivo de gerenciamento de risco, logo, o que eu estou praticando de hedge accounting precisa estar em linha com o que eu tenho como prática ou como política de hedge, né? O mundo ideal é que as empresas tenham uma política de hedge accounting, de contabilidade de hedge, que elas também tenham uma política de gestão de riscos e hedge, né? Muitas não têm essa política de hedge e isso às vezes acaba podendo ser um problema, porque ela acaba não definindo os parâmetros, quais instrumentos ela utiliza ou não, né? As instituições financeiras, por natureza, já trabalharem com instrumentos financeiros e por terem uma regulação um pouco mais enrijecida nesse sentido, as instituições financeiras elas já têm até uma obrigatoriedade de ter áreas de risco que formalizem essas políticas. Então, o que a gente vê também como uma fragilidade, de certo modo, em não financeiras, é que elas acabam muitas das vezes até fazendo, né, e desenvolvendo uma documentação, praticando a contabilidade de hedge, mas elas não têm muitas das vezes uma formalidade mais clara em relação à política de gestão de riscos, tá? Que precisa estar sempre andando em conjunto. Ótimo. E Gabriel, e na prática, quais métricas, né, complementando essa resposta do Wesley, você acha que funcionam melhor e evitam que o time precise refazer teste, né, a cada fechamento? Sim, além dessa sua questão, sobre o que a auditoria revisa também dentro das demonstrações financeiras relacionado a hedge accounting, a norma exige também que a companhia tenha um termo de designação, que é um memorando formal, explicando de forma resumida tudo o que acontece dentro desse hedge, a política de hedge accounting, contendo desde do objetivo da gestão, de como que está funcionando o hedge, quais são os motivos para realizar esse hedge, e os testes de efetividade, que foi o que você perguntou por último. Quando a gente fala da efetividade, o que mais dá gargalo para as companhias é realmente entender como aplicar os métodos de efetividade, entender como que eu vou separar esses elementos do derivativo e combinar com os elementos do objeto, que pode ser uma dívida, pode ser uma compra futura altamente provável, para entender se as variações, tanto que seja no valor justo do derivativo ou um fluxo de caixa futuro desse derivativo, a depender de como foi o teste, como que essas variações do derivativo compensam as variações do nosso instrumento, do nosso objeto de hedge, que pode ser essa dívida, pode ser esse fluxo de caixa futuro. Então, a maior dificuldade que eu enxergo, principalmente em não financeiras, é como que eles mensuram essas variações para comprovar que o meu instrumento, o meu derivativo, está compensando o meu objeto, estão inversamente proporcionais. Então, no dia a dia, é o que eu mais enxergo de dificuldade das companhias. Perfeito, perfeito, pessoal. Muito bem. E aí, falando um pouquinho sobre dados, né, esses temas, o Bacen exige granularidade diária, certo? E com o Open Finance fase 4, AutoPix, né, e até tokenização de ativos agora entrando no radar, é um baita desafio, né, para as instituições financeiras integrar tesouraria, risco, contabilidade, tudo numa linha só. E tem empresa que ainda está no Excel, né?
Então, Gabriel, onde estão os maiores gargalos hoje na jornada do derivativo até o lançamento contábil? Como você mesmo disse, né? Muitas empresas estão no Excel, né? E realmente, esse é um dos primeiros gargalos, né? Porque toda a informação contábil, vamos pensar assim, o banco vai compartilhar com a companhia qual é o MTM, o valor justo desse derivativo. Muitas vezes a empresa não tem isso em um sistema integrado. Então eles vão lá e vão manualmente colocar numa planilha de Excel para depois exportar para o sistema, ou muitas vezes manualmente, e isso pode acontecer erros também. Então, a forma que a informação chega na companhia e a forma que ela é imputada em um sistema é um dos principais gargalos que a gente enxerga. Porque já vivemos alguns casos práticos de que a informação que o banco passa é uma, a informação que a companhia usa é outra, e quando a gente questiona para entender o porquê dessa diferença, muitas vezes eles falam que é o sistema que importou errado. Então, algumas parametrizações. Então, como a gente trabalha também não só com empresas financeiras, né, que nos bancos isso é um pouco mais simples, já é tudo mais estruturado, mas nas empresas não financeiras, indústrias, comércios, isso ainda é algo que está caminhando e muitas vezes a passos curtos. E é onde a gente enxerga vários gargalos para ter o registro contábil ideal dessas informações. E principalmente quando a gente está falando de setores que, ou de empresas, né, que fazem hedge mais dinâmico. Então, alguns casos que a gente viu bastante que acontece na prática está muito relacionado com gestão de hedge de commodities, né? Então, a gente já viu diversas cooperativas ali que fazem compras, né, de commodity seja para beneficiamento, né? Vou comprar o grão de café para beneficiar esse café e fazer exportação, ou vou comprar o milho, trigo e soja aqui dos produtores da região, né, que são os cooperados aqui, para produzir ração e fazer a venda dessa ração, né? E a gente vê que são situações em que a todo momento eles têm novos contratos com esses cooperados ou novos contratos de venda. O que isso significa? Que a exposição dessas cooperativas agrícolas, por exemplo, elas a todo momento estão subindo e descendo. E aí vai esse desafio de ou controlar esses contratos dentro de algum sistema legado, né? Só que ele precisa também associar com quais derivativos que você está protegendo essas exposições. Então, muitas das vezes a exposição protegida, até que ela tem um sistema legado, um local onde eles fazem esse controle, só que para os derivativos às vezes não. Então eles acabam perdendo ou tendo mais risco de você perder o rastreio da associação, né? Porque quando você faz hedge, independente do hedge accounting, você precisa corresponder aquele derivativo àquela exposição protegida, né? E aí onde acaba tendo essa dificuldade. O Gabriel até comentou dos bancos também, né? Acho que certamente os bancos eles têm naturalmente uma estrutura maior, mas também existe essa dificuldade quando a gente está falando de hedge de portfólio, né? Estou protegendo um portfólio de operação de crédito, só que no portfólio de operação de crédito, o banco tem lá X operações dentro daquele portfólio sendo protegido, sendo que ele tem um risco de pré-pagamento, né? Eu poderia ser a contraparte desse portfólio, né? Vou quitar uma parcela da minha dívida com o banco. Então isso já reajusta o tamanho da exposição, né? Então a todo momento você pode ter um pré-pagamento ali de um portfólio de crédito, ou se você está falando de um portfólio de captação, por exemplo, de um CDB com liquidez, né? Muitos de nós temos, né? Pô, sobrou um dinheirinho lá na conta corrente, você joga lá para o CDB, para não deixar parado, no dia seguinte tem que pagar uma conta ali, você já resgata. Então, esses CDBs aí com liquidez também, quando os bancos fazem hedge desses CDBs, é a mesma coisa, ele tem um risco de pré-pagamento que a todo momento ele vai ter que ficar monitorando essa exposição, que se ele colocar esse negócio no Excel, fica complicado e gera um risco maior de ele não conseguir alcançar a efetividade desejada,
uma vez que se ele tivesse um sistema, ele poderia até otimizar melhor isso, porque às vezes o cara só consegue fazer essa revisão desse RED a cada 15 dias, a cada 30 dias. Ou se o cara conseguir desenvolver um sistema em que ele consiga ter uma visão diária disso, ele consegue otimizar melhor o RED dele, às vezes até reduzindo o custo de RED também. E dentro desse cenário que o Wesley mencionou, aí voltamos para mais um dos grandes gargalos que a gente enxerga para comprovar a efetividade do RED. A falta desse controle em REDs mais dinâmicos, como compras de commodity ou transações futuras, que vai tendo baixas e vão entrando novas, é um dos fatores que mais dificultam a elaborar os testes de efetividade, que é o requisito normativo. Exposição líquida cambial também, né, Gabriel? Agora que eu lembrei aqui. Já pegou alguns casos que isso também fica difícil você, às vezes, conseguir desenvolver um controle, né, para testar a efetividade. Legal. E Wesley, você acha que inteligência artificial pode ajudar a automatizar, né, casamento entre derivativo, fluxo de caixa futuro, a ajudar nessa parte toda? Olha, com certeza, né? Eu acho que é algo que precisa ser desenvolvido ali com bastante customização, mas eu entendo que é uma alternativa para quem tem heads dinâmicos, né? Principalmente para esse monitoramento, né? Acho que para quem faz head mais padrão ou para empresas que têm poucos heads, né? Tenho só um head de uma captação, de duas captações. Não vejo uma necessidade tão grande de ter uma Ferrari ali fazendo esse monitoramento, né? Agora, para onde isso é mais relevante, e muitas vezes para bancos, né? E para empresas de agro, ou, como a gente acabou de comentar, para empresas que fazem hedge de exposição cambial líquida, né? As empresas fazem importação e exportação, né? Tem contas a pagar, contas a receber em dólar. Muita empresa de defensivo agrícola faz isso, por exemplo. Aí eu entendo que seria muito interessante você ter uma inteligência artificial para fazer essa gestão desse hedge e do hedge accounting, né? Porque eu entendo que ela consegue ajudar das duas maneiras. E aí isso pode, como eu comentei, trazer uma otimização maior para a gestão de hedge, né? Às vezes você, por meio de uma inteligência artificial, você consegue monitorar esse hedge diariamente. E isso é uma forma excelente porque você otimiza a sua efetividade de hedge também, reduzindo o seu risco, obviamente, de ficar exposto e reduzindo o seu risco também de precisar descontinuar o hedge accounting, porque a gente vê algumas empresas fazer a tentativa inicial do hedge accounting e às vezes, dependendo da falta de controle ou da impossibilidade que elas têm ali de disponibilizar um profissional para ficar gerenciando aquilo a todo momento, elas acabam descontinuando o hedge accounting, não porque não enxergam o benefício nele, mas porque às vezes não tem um controle suficiente para poder fazer esse monitoramento. Muito bem, pessoal. Então, falando de próximas ondas regulatórias agora, né, a gente tem o fim da LIBOR se consolidando, né, os padrões do ESG do ISSB se tornando mandatórios e o Drex aí avançando, né, na fase piloto ainda. Gabriel, qual dessas tendências, né, ou mudanças regulatórias você acha que pode mais surpreender as empresas nos próximos meses? O que está mais te chamando a atenção? Bom, da LIBOR já é algo já mais conhecido, então já vem finalizando ao longo dos últimos anos com a implementação da SOFR. Então, dívidas antigas que eram em LIBOR, que a LIBOR é como se fosse uma taxa, entre aspas, seria como se fosse uma taxa de juros similar ao CDI. Então, muitas dívidas que estavam no passado atreladas ao LIBOR vão até o vencimento, mas eu não tenho visto novas dívidas em LIBOR, já estão saindo todas em SOFR, que é a nova taxa que as instituições internacionais estão costumando usar. Então a LIBOR já é algo mais tradicional, já mais conhecido para o mercado.
O ESG vem caminhando bem, né? Pelo que a gente acompanha de normativos, de notícias, de várias publicações, inclusive de auditores. Então é algo que veio para ficar, então é algo que as empresas vão ter que se adaptar e estão se adaptando em conjunto. Acho que é um ponto que, de fato, acho que o mercado ele vem amadurecendo ainda, né, nesse conhecimento. Nós da M2M Saber, da mesma forma que o mercado, também estamos aí nesse processo de amadurecimento sobre essa questão de impacto ESG, né, sobretudo no que tange a divulgação das normas de sustentabilidade, né. E uma visão mais prática, eu diria que ela vai trazer um aprimoramento em diversos modelos, né? O que a gente vê muito é, por exemplo, instituições financeiras desenvolvendo modelos que incluem variáveis climáticas dentro desses modelos. O que isso significa, né? Acho que talvez até uma notícia recente do Banco do Brasil, né? Que ele tem foi o Banco do Brasil, né, que publicou recente as DEFs em relação ao impacto das perdas, né, de perdas esperadas, se eu não me engano. E acho que eles têm uma carteira de crédito agrícola significativa. E quando você faz a mensuração de perdas relacionadas a risco de crédito desse tipo de setor, a gente tem claro que esse setor ele está exposto naturalmente a eventos climáticos. Por quê? Porque os eventos climáticos, né, seja uma seca significativa, né, ou chuvas em excesso, por exemplo, elas naturalmente vão impactar a produtividade agrícola daquele setor. Naturalmente, como consequência disso, essa incerteza climática ela pode causar um aumento, né, nessa mensuração de perdas esperadas relacionadas ao crédito que essas instituições financeiras oferecem para esse tipo de empresa, né? Então isso é algo que está se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, o que eu diria é que a variável climática é uma nova variável para modelos financeiros, né? Inclusive modelos que estão relacionados a ativos e passivos de empresas. Então, se eu sou uma empresa hoje que faz produção e exportação de celulose e tenho uma produção de eucalipto significativa, que, por exemplo, o meu ativo biológico principal, né, seja uma Suzano, uma Eucatex da vida, eu também deveria incluir dentro do meu modelo de mensuração do meu ativo biológico, que são minhas plantações de eucalipto, esse risco climático dentro dessa projeção de produtividade desse tipo de ativo, né? Então a gente vê que nem todas as empresas ainda incluem essa variável climática do ponto de vista de mensuração no impacto financeiro de determinados ativos ou de passivos de um negócio. Então eu vejo que ela vem de fato para aprimorar esses modelos e aproximar eles um pouco mais da realidade dessas empresas, né? Então é uma variável importante, faz sentido a gente ver todos esses acontecimentos recentes aí, seja no Brasil ou fora, né? Em função desses impactos climáticos que eles já são uma realidade para a gente. Então eu entendo que isso vai aprimorar. Não é algo necessariamente que vai ser bom para algumas empresas, porque isso pode, de certo modo, impactar ali de forma negativa no resultado delas, porque se você inclui um risco adicional dentro de algum modelo de mensuração, seja um modelo de mensuração ao valor justo, como eu comentei, ou seja um modelo de mensuração relacionado a perdas esperadas, né, relacionadas a risco de crédito, naturalmente ele pode estar trazendo um reflexo dentro da contabilidade, só que é importante que esse reflexo ele seja demonstrado, porque ele vai de fato trazer para o investidor, para o interessado na informação contábil, uma informação que tenha uma representação fidedigna maior do que antes, quando esse tipo de variável não era incluído dentro desses modelos de mensuração. Maravilha, Wesley. Bom, e com isso então a gente fecha mais um episódio do Futuro do Compliance, né?
Se curtiu esse papo, segue o nosso podcast, dá as estrelinhas ali no seu player e compartilha com quem vive esse desafio de compliance, de head accounting, de contabilidade no dia a dia. E aproveita para visitar ok.com.br, lá você encontra conteúdo atualizado sobre FRS 9, sobre risco financeiro, sobre head accounting e a nossa plataforma OK Compliance, que transforma norma em ação com inteligência artificial feita para a nossa realidade aqui do Brasil. Até a próxima, o futuro do compliance continua.